Olá, crianças! Esse é o primeiro assunto do nosso segundo bimestre e já temos um tema muito importante para discutirmos. Vamos falar sobre água, isso mesmo, esse item tão essencial para as nossas vidas. Para isso, eu quero que vocês peguem a apostila página 6 e já comecem a estudar comigo, a analisar, na verdade, esta imagem que aparece na tela. Vocês podem observar que aí há dois menininhos brincando. E eles estão utilizando o recurso que eu acabei de citar, que é a água. Então a água ela é utilizada para diversas coisas. Na imagem que a gente vê, nós observamos que os meninos estão usando a água para se divertir. Né? Mas em que outras atividades do nosso dia a dia nós usamos a água? Poderíamos citar as tarefas diárias de uma casa, como lavar uma escada, tomar um banho, lavar os alimentos, preparar um alimento. Também usamos para regar plantas, na agricultura para plantar, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode usar água. Escovar os dentes. Você, por exemplo, já ficou sem água? Sua casa já ficou sem água por algum motivo? E aí faltou água, você precisou tomar um banho, chegou de um dia cansativo da escola, né? O papai e a mamãe chegou do trabalho e aí precisava de um banho. Como que a água faz falta, não é mesmo? Imagine só se ela fizesse falta realmente no nosso dia a dia. E a gente já deve começar a pensar sobre isso, porque nós precisamos começar a economizar hoje para que amanhã ela não falte, tá bom? Em que lugares nós podemos encontrar água? Certo que a gente pode encontrar água em piscinas, em torneiras, no chuveiro, mas elas vêm de algum lugar, né? Dos rios, dos mares, dos oceanos, dos lagos. E aí a gente tem que pensar também que nem todo tipo de água ela é própria para o consumo, tá? Nem todo tipo de água é potável. A água que a gente consome, ela passa por um tratamento e é chamada água doce, né? Que a gente pode consumir. Você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito, ou seja, ela nunca vai acabar? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque se o ser humano continuar tratando esse recurso tão valioso da forma como está sendo feita hoje, a água, as futuras gerações elas vão sofrer sim com a falta de água, tá? Porque na verdade o nosso planeta não tem tanta água assim, né? A quantidade de água ela é muito pequena em relação à quantidade da população mundial. E a gente tem que levar em consideração que todo ano, né, dia após dia, a população ela aumenta. Né? Por isso, mais um motivo de economizarmos água. E você aí que está me ouvindo, o que você faz para economizar água ou você não faz nada? Se não faz nada, a partir de hoje vamos começar a economizar, tá bom? Banhos menos demorados, escovar os dentes, fecha a torneira. Então vocês já sabem que são ações simples que vão fazer toda a diferença, tá? Ainda nessa página nós temos uma perguntinha. Por que nós chamamos a Terra de planeta azul? E aí está a resposta. Porque a maior parte da Terra é coberta por mares e oceanos. Quando ela é vista lá de cima, ela parece toda azul. Vocês se lembram daquele astronauta Yuri Gagarin? Ele, que a gente estudou lá na apostila de filosofia, ele teve essa oportunidade. Foi a primeira pessoa a constatar isso. Que a Terra vista de cima, o território, a extensão da Terra, ela tem aquela aparência azul. Na apostila página 7, vocês vão observar um infográfico. Esse tipo de gênero textual, ele traz informações de forma mais clara e objetiva. Observem a estrutura de um infográfico. O infográfico combina tanto imagens como texto verbal, que é a escrita. Então, tudo aí é importante. Aquilo que vocês estão vendo, que são as figuras, estão representando o assunto e também aquilo que está escrito. Então essas informações elas se complementam. Nós vamos entender um pouco melhor, discutindo algumas informações, algumas questões aqui na página 8. Acompanhe aí comigo. E eu vou acompanhar aqui pela minha apostila e a gente vai deixar um infográfico exposto na tela, tá ok? A número 2, vocês devem descobrir qual é o assunto principal desse infográfico. Tá bem claro o assunto, né, gente? Então essa daí tá bem fácil. A número 3, vocês precisam identificar quais são os elementos visuais perceptíveis no infográfico. O que seriam os elementos visuais?
Por exemplo, a imagem do planeta Terra é um elemento visual, a imagem do copo representando ali a quantidade de água doce no Brasil. Então, que outro tipo de figura vocês conseguem identificar neste infográfico? Citem aqui na número 3. A número 4 afirma que o infográfico ele tem duas partes. Fala de um único assunto, porém dividido em duas partes. Observem a parte mais escura e a parte mais clara embaixo. Aí, na primeira parte, qual é o assunto, a informação principal da primeira parte? Nós sabemos que o assunto geral é a água, o consumo da água e tal. Mas o gasto, mas existe um foco na primeira parte, um foco do assunto, ou seja, parte 1, que é essa de cima, está falando sobre a principal informação, está falando sobre o total de água no planeta e também o percentual de água doce existente, ok? Entenderam? Já a parte 2 está fazendo uma comparação entre o consumo diário de água por pessoas em diferentes regiões do planeta. Vocês podem observar que na segunda parte eles estão analisando os Estados Unidos, a Europa, o Brasil e a África subsaariana. Então são 4 regiões aí, 4 países diferentes e eles estão aí comparando o consumo diário de água entre esses países. Beleza? Entenderam até aí? E aí a gente vai para a letra B. Existe uma informação nesse infográfico que aparece repetida na parte 1. Identifiquem essa informação. Ela foi repetida. Após vocês identificarem essa informação, pensem no motivo. Por que essa informação ela foi repetida? Será que ela é tão importante? Ela traz algum ensinamento aí que nós devemos nos atentar? Então descubram isso, tá bom? Na número 5, na parte 1 do infográfico, que é de cima, há algumas informações sobre o Brasil, nosso amado país. No que o Brasil se destaca? Então, existe uma informação aí que destaca o Brasil de alguma forma. Existe algo no Brasil que nos outros países não tem, de acordo com este infográfico. O que é isso? Está muito claro. Atenção ao infográfico. É possível deduzir que no Brasil não se corre o risco de carência de água, ou seja, aqui no Brasil não se corre o risco de faltar água, ou nós temos esse risco como qualquer outro lugar. Aí vocês, quando responderem essa questão aqui, se atentem para uma coisa. Não é porque num país existe muita água ou numa região que exista muita água, isso pode significar que nunca vai faltar, tá? Especialmente porque há muito desperdício, tá bom, gente? Partiu então para a apostila página 9. Aqui nós temos a primeira questão, tá muito fácil, vocês vão tirar de letra. Então eu vou pular logo para a letra C, porque a A e a B estão super fáceis, tá? E aí a letra C pergunta o seguinte, prestem bastante atenção nisso, tá? Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, com o de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África subsaariana. Observe que os Estados Unidos, por exemplo, lá as pessoas, por dia e por pessoa, são gastos 300 litros de água. Já no Brasil, essa média é de 150 litros por pessoa e por dia. Já nessa região da África, é de 10 a 20 litros por dia e por pessoa. Nossa, que diferença gritante, não é mesmo? Se gasta tanto em uma região, em um país, e em outro lugar se gasta tão pouco. Por que que nós temos essa diferença? Por que que existe essa diferença? E aí, este infográfico, né, depois que vocês lerem todinho, observarem todas as informações, isso nos dá um entendimento de que nas regiões a gente consegue ter essa dedução, né, de que naquela região, ou melhor, no país mais desenvolvido, a tendência é que as pessoas gastem mais água, consumam mais água. Já quanto menor for o desenvolvimento do país, menor também será o gasto de água, menor será o consumo. E aí a gente sabe que é muito importante o consumo da água para uma melhor qualidade de vida. E a gente também percebe que, eu acredito que vocês já tenham estudado algo sobre a África, né, sobre também os Estados Unidos, e observaram a diferença da vida
né, das pessoas que moram em ambas as regiões. Os Estados Unidos têm uma economia diferenciada, melhor, né, tem uma qualidade de vida melhor, então as pessoas recebem melhor, então é diferente o padrão de vida. Já na África, o nível de vida, o padrão de vida, ele é mais baixo. Então, consequentemente, as pessoas consomem menos água. Deu para entender? Então, finalizando aqui, onde os países que são mais desenvolvidos, né, as pessoas gastam mais nos países que são mais desenvolvidos. Já nos países que são menos desenvolvidos, a tendência é que as pessoas gastem menos, consumam menos água. Ok, crianças? Então, nós vamos finalizando. Vamos ler esse quadrinho para finalizar aqui as explicações, onde diz o seguinte: o infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas. Vocês vão ver muita flechinha, muitas frases curtas, imagens, sempre vão ver isso em infográficos. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor. Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagem ou texto de divulgação científica. Como assim um texto autônomo? O infográfico, por si só, ele sozinho, ele já explica um assunto. Então, ele autônomo, sozinho, ele já consegue explicar um assunto. Mas ele pode ser um complemento de uma reportagem, por exemplo. A gente pode ler uma reportagem escrita com parágrafos, lá o texto que a gente já está acostumado, e em seguida ver um infográfico para complementar as informações, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui uma dica. Essa fotinha do aplicativo RA, a gente chama de realidade aumentada positivo. Toda vez que vocês observarem na apostila de vocês, esse QR Code que a gente fala que é esse quadrinho preto, cheio de risquinhos aí, ou uma bolinha escrita RA, significa que existe um conteúdo extra para vocês acessarem. Quem tiver a possibilidade, pede papai e mamãe para baixar esse aplicativo. É esse daqui, ó. Vou mostrar aqui no meu celular. Deixa eu ver se tá indo. Isso. Ó. Pede para pai e mamãe para baixar esse aplicativo. E é só fazer a leitura, colocar ele assim, ó, para ser lido. Aqui tá a apostila, ó, por exemplo. É só vocês colocarem para fazer a leitura e aí virão informações muito interessantes. Tá ok, crianças? Retomando aqui então, só para lembrar, façam as atividades da apostila páginas 6 até 9, tá bom? Beijinho para todos, tchau, tchau!